você com os Escobar, você já falaram, já fizeram as pazes e tudo, né? Ou mais ou menos. Já falei e me arrependi. É mesmo, porque depois ele voltou a falar alguma Não, porque ele teve num programa da Fátima Bernardes e disse que por enquanto a Holanda estava na praia, o Brasil estava enclausurado. Só que ele errou as datas. Porque na África do Sul, com 5 graus, 10 graus, acho que ninguém vai na praia, né? A Holanda ia na praia aqui em 2014, não lá. Então aí você vê que como profissional é tendencioso. Ah, então você fez as pazes e achou que não devia ter feito. Não devia ter feito. Muito bem. Me arrependi, porque eu gosto de tratar com as pessoas que são sinceras e que mantêm a palavra. Então ele continua sendo... Com certeza. E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui a trocar uma ideia com vocês sobre uma entrevista que o Dunga deu, rapaz. Que foi divulgada hoje aí e tal, e que as pessoas uns vão aproveitar para zoar, outros vão aproveitar para querer incrementar a treta. E a minha intenção aqui não é tretar com ninguém, que é o termo da moda, não. É esclarecer algumas coisas, né? Porque eu pensei até em não falar nada e tal, para não fomentar isso, mas é preciso explicar algumas coisas porque foram ditas inverdades. Então vamos lá. Uma das coisas que o Dunga disse nessa entrevista é que gosta de tratar com as pessoas que são sinceras e mantêm a palavra. Voltando no tempo, é importante situar tudo, né? Para quem não está familiarizado, acho que pouca gente não está. Copa de 2010, Brasil enfrentou a seleção da Costa do Marfim, ganhou com uma grande exibição, uma grande atuação do Luiz Fabiano, inclusive. E aí fui para a sala de imprensa para assistir a coletiva do Dunga lá. Uma grande vitória do Brasil, uma grande atuação, mas o Dunga estava nervoso, não estava feliz não. E aí, ele foi perguntado sobre a atuação do Luiz Fabiano naquele jogo, que foi espetacular. Meu telefone vibrou, era o Tadeu Schmidt, estava fazendo a cobertura para o Fantástico lá. Eu atendi, falei baixinho com ele. Fala, Tadeu. Ele, pô, onde é que você tá? Você tá na zona mista? Eu falei, não, tô na coletiva do Dunga. Ele, então, beleza, desculpa. Desliguei o telefone. E enquanto eu estava desligando, que eu resolvi desligar mesmo o telefone, eu ouvi o Dunga respondendo que algo do tipo como se a imprensa estivesse pegando no pé do Luiz Fabiano, ou, sabe, que ele estava sendo pressionado. E eu, desligando o telefone, olhando para baixo, fiz assim com a cabeça, realmente pensando, pô, quem que falou sobre isso do Luiz Fabiano? Não lembro, cara, pelo amor de Deus. É uma implicância. E aí eu escuto ele falando, algum problema aí? E eu levanto a cabeça, procuro quem que ele tinha escolhido naquele dia para brigar. E aí vejo que ele está olhando para mim. E eu respondo, quem? Eu? Ele diz, você? Algum problema aí? Eu falei, não tô nem olhando para você, cara. Tá. E aí ele passa a coletiva inteira me ofendendo ali, sei lá o quê. Depois, quando acabou a coletiva, ainda ficou gritando para mim lá de baixo. Era tipo um cinema, eu estava num plano mais alto, ele mais baixo. Ficou me chamando ali para briga, me ofendeu de novo, alto, gritando. E eu fui embora e aí deu toda a bulha que deu, todo mundo sabe. Isso tem 9 anos. 9 anos. Todos tiveram uma... Era a segunda resposta de Dunga na entrevista oficial da FIFA com os técnicos. Quando falava sobre o caso de Luiz Fabiano, o treinador interrompeu a resposta para interpelar o jornalista. Que ele não tinha feito gol nos últimos 5 jogos. Aí hoje ele fez. Algum problema? Bom. Pensei que tinha. Bom, então tá. Em seguida, ficou balbuciando palavrões que vazaram no sistema de som da sala de entrevistas. Xingamentos gratuitos. No intervalo de 30 minutos entre o início e o fim da coletiva, o técnico foi irônico outras vezes, sempre tendo a imprensa como alvo. No fim, ainda irritado, Dunga se levantou e continuou pronunciando outros xingamentos e palavras impublicáveis. Um comportamento incompatível com a posição que ocupa no comando da seleção. Eu estou contando tudo isso porque ele disse o seguinte, eu gosto de quem mantém a palavra. Como assim mantém a palavra, né? Lembrar que eu fui o ofendido nessa história, ele nunca me pediu desculpas. Na verdade, o que foi chamado de pazes foi essa atitude, iniciativa minha de ir até ele e dizer, tá tranquilo, esquece isso, beleza. Eu, o ofendido, fui até ele, falei, pô,
Vamos deixar isso pra lá e tal, porque isso é da minha personalidade, não gosto de brigar com ninguém. E não teve palavra nenhuma. Que palavra? Palavra... Eu disse que nunca ia criticar o que ele fez na Copa em 2010. Nunca houve um papo, não tem abertura para papo, ele nunca deu essa abertura. O Dunga ficou com raiva de mim naquele episódio e alimentou essa raiva e alimenta por 9 anos. É incrível, né? Mas eu preciso dizer isso. E aí ele cita um episódio que eu fui no programa da Fátima Bernardes e disse que enquanto a seleção da Holanda naquele dia que o Brasil foi eliminado da Copa estava na praia, a seleção estava enclausurada, e ele disse que eu sou um mentiroso e que eu confundi as datas. A seleção da Holanda foi à praia em 2014 e não em 2010, e que eu sou tendencioso. Dunga, você não tinha condição de saber se estava sol ou chuva, porque todas as cortinas do hotel estavam fechadas e a seleção estava de fato enclausurada. Eu estava correndo, estava sol naquele dia, a água muito gelada, não tinha ninguém tomando banho realmente. E a seleção da Holanda, quando eu passei em frente ao hotel da Holanda, alguns jogadores estavam ali, não na areia, mas numa espécie de calçadão, né? Recebendo a família, conversando, tirando foto com os torcedores, isso na manhã do jogo do Brasil contra a Holanda. Naquele jogo, a Holanda levou um gol e continuou jogando o futebol dela, de boa. O Brasil jogou muito bem no primeiro tempo, inclusive, poderia ter feito 2, 3 gols. Futebol, né? Acabou não fazendo. Mas a seleção da Holanda não perdeu, ela estava ali, o astral estava bom, isso é uma análise minha. Quando o Brasil tomou o gol, se desarvorou a pancada, o Felipe Melo acabou sendo expulso e tal, e o Brasil se perdeu completamente no jogo, quando tomou o primeiro gol. Depois a Holanda virou e se classificou. Respeito pra caramba o Dunga, foi um grande jogador mesmo. Eu fui um cara que fiquei muito feliz quando ele levantou a taça em 94, porque realmente ele foi muito massacrado na Copa de 90 e foi uma volta por cima. É legal ver volta por cima, né? Eu gosto. E respeito muito, ele foi um grande jogador, teve uma carreira incrível, é um cara de caráter, é um cara que tem muita gente que eu conheço no meio do futebol que gosta muito dele, então ele deve ser um cara legal, mas cismou comigo e alimenta esse rancor por 9 anos. Aquele dia estava sol, corri na praia, havia jogadores da Holanda e não era 2014, era 2010, África do Sul. Isso não foi determinante para o Brasil ganhar ou perder a Copa, só estou dizendo exatamente o que aconteceu, esclarecendo que eu não sou tendencioso, muito menos mentiroso. Aí eu preciso realmente me defender. E termina a entrevista o menino perguntando se ele me considera. Ele diz que sim. E aí sobre isso, acho que quando a gente se encontrar da próxima vez eu não vou mais cumprimentar, acho que é isso que ele quer e eu respeito pra caramba, não quero criar confusão nem alimentar mais nada. A intenção aqui é um esclarecimento, daqui não quer falar, não gosta de mim, vou sempre respeitar isso numa boa para não ter briga. Se um dia estiver, estarei pronto para recebê-lo, ou para quando encontrá-lo. Eu não vou falar contigo, cara, não vou, mas se vier falar comigo, será recebido de braços abertos. Acho que está tudo esclarecido aí. Para mim está tudo bem, eu não quero briga com ninguém, só precisava explicar, porque dessa vez Dunga mandou muito mal, mais mal do que, mandou pior do que naquele episódio que ele me xingou, porque ele achou que eu estava balançando a cabeça porque eu não tive privilégios. Ele achou uma coisa, reagiu daquela forma, e por isso eu nunca tive bronca dele por causa disso não. O cara pensou uma coisa, era outra, tudo bem, passou. Mas dizer que eu sou tendencioso e mentiroso aí já é demais, né? Um abraço, gente. Tudo de bom.